som. Jesus. Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor, amém? Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para abençoar a nossa vida. Hoje, quarta-feira, onde nós buscamos pela nossa casa, pela nossa família. A Bíblia diz, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, para isso, nós precisamos crer, né, na palavra de Deus. Que quando Noé creu na palavra de Deus, ele fez o que o Senhor ordenou ele, o que o Senhor mandou ele fazer, que ele tinha que construir uma arca e ele fez. E ali ele teve a salvação da casa dele, da família dele. Assim é dessa forma. Aquilo que o Senhor falar ao teu coração, você colocar em prática a direção que o Senhor te dá nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio também. Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. Nosso Deus e amado Pai, aqui, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite. Ah, meu Deus, e viemos aqui para dizer o quanto precisamos de ti. Somos dependentes do Senhor. E sem o Senhor, nada nós não podemos fazer. Porque Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso conselheiro, Tu és aquele que nos salva nos momentos de aflições, Tu és aquele, meu Deus, que ordena, oh meu Deus, o vento, o mar, Tu és aquele que acalma a tempestade e hoje não é diferente, Pai. Assim como o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje, presente, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Aquele que está trabalhando em favor daqueles que te buscam, em favor daqueles que esperam em ti. Ah, meu Deus, cada uma dessas pessoas que estão aqui diante da tua presença, é porque elas creem, elas acreditam que o Senhor está aqui neste lugar, para falar com cada um deles, para dar a direção, assim como o Senhor deu a direção a Noé, que o Senhor também possa nessa noite, meu Deus, trazer a direção, falar o coração dessas pessoas, o que elas têm que fazer para a salvação da casa, da família. Ah, Deus, quantas pessoas não estão enfrentando lutas, adversidade, mas eu sei que se nós confiar em Ti, se nós colocar a nossa fé em ação, podemos ver milagre acontecer na nossa vida. Oh, meu Deus, talvez essa pessoa está com uma terra seca, sedenta, meu Deus, de chuva. Oh, Pai, nós precisamos tanto do Senhor. Ajuda-nos nessa noite, que nós possamos entregar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação, meu Deus. E que o Senhor possa nesta noite, Pai, justificar os teus servos. Que nessa noite o Senhor possa responder a oração de cada um, meu Deus. Porque o Senhor diz na tua palavra, se nós clamar, se nós, meu Deus, se achegar até o Senhor se achega até nós. Então te pedimos nessa noite, vem com o teu poder, vem com o teu descanso, com o teu refrigério, a nossa vida, Deus. É por isso que nós estamos aqui crendo, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Oh, aleluia. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Oh, aleluia. Abra o céu, Senhor. Diga para Ele, e deixa a chuva descer. E deixa a chuva descer. Diga para Ele, abre o céu, Senhor.
Abra o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. E deixa a chuva descer. Diga para ele: a terra seca está aqui. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu, oh Deus. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Diga para ele: a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Oh, aleluias. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Oh, aleluias. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Oh, aleluias. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração, até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Diga para ele: abra o céu, Senhor. Abra o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. E deixa a chuva descer. Diga para ele, meu irmão, do fundo do teu coração: abra o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. E deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Diga para ele: a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus e diga para Ele: oh, aleluias. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Diga para ele: deixa a água descer, deixa a água descer, deixa a chuva encharcar, encharcar essa terra seca. Mais uma vez declara: deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Eu quero ver a igreja declarar: deixa a água descer, deixa a água, deixa a chuva encharcar, encharcar. Diga mais forte: deixa a água descer, deixa a água,
Encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar, encharcar essa terra seca. Glória a Deus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, igreja. Deixa a água descer, a chuva molhar. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor fez nessa noite um milagre na tua vida. Se você crê, você vai ver o que, irmã Cremil, da glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer falar ao teu coração. Que você possa sair daqui nessa noite com júbilo, com alegria, né? Porque a Bíblia diz, irmão, que na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria. Então, se você estiver na presença do Senhor, você vai saltar de alegria. Você vai, e a Bíblia diz também que Deus opera na tristeza do nosso coração. Amém? Ah, vocês estão ligados, né? Deus opera na alegria do nosso coração. Deus opera na alegria, né, do nosso coração. Se o nosso coração estiver alegre, Deus vai falar conosco, né? E ali nós vamos tomar posse da bênção, do milagre, em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos. Agora chegou o momento de nós ouvirmos melhor a palavra de Deus. E eu creio que Ele vai falar ao teu coração, porque o teu coração está alegre. Ô nosso Deus e amado Pai, com o nosso coração, meu Deus, disposto a ouvir a tua voz. Fala conosco. Ajuda, Senhor, a cada um a compreender a tua palavra. Que possamos sair daqui, Deus, com júbilo, com alegria no nosso coração, assim como Zaqueu. Zaqueu, meu Deus, a tua palavra diz que ele era pequeno em estatura. Ele ali, meu Deus, ele tinha um desejo no coração. O desejo dele era de somente ver o Senhor. Mas o milagre foi maior, porque foi o Senhor quem viu Zaqueu. Talvez essa pessoa veio aqui nessa noite disposta a ouvir a tua voz, mas o milagre é maior, porque o Senhor vai à casa de cada um. Assim como o Senhor foi no passado, eu creio que o Senhor é hoje. Basta, meu Deus, nós acreditar. E quando o Senhor disse ali para Zaqueu, Zaqueu, desça, porque hoje eu vou pousar em tua casa. E ali, meu Deus, o milagre foi maior do que Zaqueu esperava. Ele esperava somente de ver o Senhor, mas o Senhor foi para a casa dele. E ali o Senhor disse, a salvação chegou até a tua casa. Meu irmão, a salvação também nesta noite chegou até a tua casa. Basta você crer, basta você acreditar, deleita no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. A palavra de Deus diz, onde dois aqui na terra concordar acerca de qualquer coisa, Ele faz, para o nome dEle ser louvado, para o nome dEle ser exaltado, e Ele justifica aqueles que crêem através da fé. Meu Deus, como o Senhor diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Senhor, nos ajuda nessa noite a entender, a compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga para Ele. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade,
Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz, Senhor, faz um milagre em mim. Oh, aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti, chamar Sua atenção. E chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Diga para Ele: eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Diga pra Ele: me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Fala pra Ele: faz um milagre em mim. Pai Santo, Pai querido, estamos na Tua casa para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pois hoje, quarta-feira, nós oramos em favor da família, oramos em favor daqueles a quem o Senhor nos deu como sendo parte da nossa vida. E assim vai cumprir-se o que está escrito: será salvo tu e tua casa. Meu Deus, nós precisamos, nós temos essa garantia dada pelo Senhor. Que o Senhor então nos oriente, que o Senhor então nos faça conhecer, que o Senhor nos faça entender a sua vontade, realizando os seus feitos, glorificando o teu nome, aonde quer que estejamos. Ah, Deus, é o que o Senhor assim declarou, é o que o Senhor assim falou, é que o Senhor assim decidiu. Então, Pai, ninguém poderá deixar de ser abençoado, ninguém poderá deixar de ser salvo, porque todos foram salvos em Ti, todos alcançaram a vitória, todos alcançaram a bênção que enriquece. Esta é a graça, Pai. Este é o momento pelo qual nós chegamos diante de Ti, alcançamos esta bênção, e glorificado seja o Teu nome em cada um de nós, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, né? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, hoje quarta-feira, mais um dia de crermos na palavra de Deus, naquela promessa que Deus fez através da sua vida lá na cruz do Calvário. Ele nos trouxe vida, Ele nos deu vida e vida com abundância. Agora, claro que nós temos que fazer as escolhas certas, nós temos que tomar a iniciativa certa para usufruirmos daquilo que Deus nos fez gratuitamente. Ele sofreu para que nós não viéssemos sofrer, Ele pagou o preço para que nós fôssemos libertos, para que vivêssemos uma vida abundante e uma vida cheia da graça e da glória de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus que eu quero falar assim de forma muito simples, para que você possa entender. Vamos começar lá no livro de Samuel, 1 Samuel. Nós estamos esse mês, o mês da abundância da graça e o dom da justiça, e eu vou encaixar essa mensagem aqui justamente dentro do assunto que estamos tratando esse mês.
O livro de Samuel começa falando justamente a história desse profeta, mas começa falando sobre a mãe dele. E aí aconteceu um fato que é justamente o que nós precisamos entender. Samuel, o capítulo 2, o versículo 1, diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela fala aqui de 3 coisas que é importante você entender, e é necessário que você aprenda e desenvolva uma vida de oração com Deus, para que você então seja como a Ana. A Ana, falando rapidamente da história dela, no capítulo 1 começa falando que ela era uma pessoa sofrida, ela era uma pessoa humilhada, principalmente pela sua concorrente chamada Penina, que era a segunda mulher do seu marido Eucana, e ela então não conseguia engravidar de jeito nenhum, ela não conseguia dar à luz a filhos, diz a Bíblia, e aquilo foi amargurando a Ana todas as vezes em que ela era questionada. Quem sabe quando alguém perguntava para ela se ela tinha filhos, quem sabe quando ela tinha um sonho de ser mãe ou coisa assim, aquilo então machucava, aquilo ofendia o coração de Ana. Mas no entanto, a Ana fez uma coisa que alguns não fazem. Ela não desistiu, ela não vendeu o seu prazer e a sua bênção para ninguém. Se você ler a história, você vai ver que ela então simplesmente orou, falou com Deus e tal, e ela foi até Deus com o objetivo de realmente receber aquilo pelo qual ela precisava. Vamos ler o capítulo 1, versículo 9, para você entender. Aqui fala sobre a Ana, né? Sobre a oração dela. Vamos ler sobre isso aqui para você entender melhor. Podemos ler do versículo 1 também, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Rematafaim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroá, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem à cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre e a sua competidora, e excessivamente a irritava, para a embravecer, enquanto o Senhor não lhe tinha cerrado a madre. Então veja que a Ana representa aqui aquele momento que você não pode deixar acontecer com você. Repare que a Bíblia diz que de ano em ano ela subia lá para oferecer sacrifício ao Senhor, e o marido dela fazia questão de deixar claro que ele amava mais a Ana do que a Penina. Ele oferecia sacrifícios, né? Vamos dizer que fosse o caso hoje, situação financeira, e alguém tivesse que dar oferta em nome do outro, então vamos dizer assim, ele dava, vamos dizer, R$10, né, equivalente a cada um dos filhos e da outra esposa. Mas na hora da Ana ele dava 100, ou que fosse 100 e ele desse 1000. Ele deixava bem claro que ele tinha um amor excessivo por Ana. Ele tinha assim um grande amor por aquela mulher, mais do que a outra que tinha lhe dado filhos. E filho era a maior alegria do homem naquela época. Mas ainda assim, o amor que ele tinha a Ana, apesar dela ser estéril, era um amor maior do que ele tinha pela sua esposa. A Ana mostra aqui para nós que Deus não quer que a gente viva frustrado. Deus pode ter, eu estava hoje gravando ali as gravações que eu faço diária, e eu então vou adiantando. E eu estava falando um assunto que eu já citei aqui, mas é sempre bom lembrar. Existe uma conversa muito comum entre os desviados, que eles dizem assim: não, porque eu sei que Deus me ama. Porque Deus está comigo, Deus me ama. Irmão, não confunda o amor que Deus tem por você
você o fato de você usufruir do amor. Esse camarada aqui representa, num certo sentido, o próprio Jesus. Nós vamos falar assim de forma figurada para você entender. Veja que a Ana, em momento algum dos outros anos anteriores, ela não invocou a Deus. Ela não teve aquele basta. Ela simplesmente se acomodava. Ela simplesmente se acostumava. A outra diz claramente que ela era competidora. Diz que ela irritava a Ana grandemente. Ela embravecia a Ana, ela ficava embravecida ou raivosa, cheia de braveza lá. No entanto, ela não tomou a decisão correta. É assim que Deus muitas das vezes permite coisas não acontecerem, coisas darem errado, para você se tocar, para você entender que se o amor que Ele está te oferecendo, ou aquilo que Ele deu para você em forma de amor não é o suficiente, cabe a você e a Ele buscar. Cabe a você ir a Ele e ter mais. A Bíblia fala sobre a repreensão que Deus deu ao Davi, depois que ele foi descoberto do pecado que ele cometeu. E interessante que o profeta começa dizendo: Davi, você é este homem. E aí ele fala assim, em nome de Deus, ele diz: olha, eu te tirei de trás das malhadas, eu te livrei da casa de Saul, eu dei o palácio de Saul, eu dei as mulheres de Saul, eu dei livramento para você, eu tirei você lá do meio do curral lá e fiz você ser rei de Israel. E aí diz assim: e se muito e se pouco fosse aos seus olhos, bastaria me pedir que eu lhe daria ainda mais. Quantas são as pessoas que pecam porque acham que Deus já chegou no seu limite, Deus já chegou num ponto que não pode dar mais nada? A Ana, ela ia até Jerusalém, ela já até sabia, imagino, penso eu, a Bíblia diz no Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu penso que no caso da Ana não era assim não. Eu penso que no caso dela ela não tinha alegria de ir na casa do Senhor. Apesar de a Bíblia dizer que alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, mas para Ana era humilhante, era desagradável ela ir à casa do Senhor, porque ela já sabia que a Penina ia irritá-la, ela sabia que ela seria humilhada, ela sabia que quem sabe até os filhos da Penina ia tirar sarro da cara dela. Ela sabia que naquela época ser estéril era considerada, na visão deles lá, como se a mulher fosse amaldiçoada. Ela sabia disso tudo. Mas o interessante é que aqui diz que ano a ano, repare como as pessoas muitas das vezes perdem tempo na vida e não sabem por quê. Deixa bem claro aqui, no versículo acima, deixa claro que ano a ano ela subia e ela reclamava e ela passava. No versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano quando subia à casa do Senhor. Veja, ela já estava habituada. Tem gente que já habituou a ser tapete do Satanás. Ela já se habituou, ele já até tem um jeito para poder lidar com a situação. E quando na verdade as coisas começam a apertar, muitas das vezes as faltas começam a vir, as perseguições surgem, coisas assim, para quê? Para aquela pessoa se despertar para a bondade de Deus. Então veja que o Eucana, ele amava a Ana, mas ele não podia dar a ela o que ela mais desejava, filho. Por quê? Porque a disposição de ser mãe tinha que vir dela. Ele era sadio, ele tinha outros filhos com a Penina, então ele não tinha nenhum impedimento. O impedimento estava nela. Não só o fato dela ser estéril, mas o fato de que ela se acostumou. Ela já se habituava a sofrer aquele período daquele ano. Então penso que a Ana, ela não tinha alegria de subir até a casa do Senhor, porque ia ser mais um ano de vergonha, mais um ano de humilhação. E o Eucana, conforme diz aqui, no versículo 7, e assim ele fazia de ano em ano quando subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Veja, ano a ano passando por aquela situação. Tem gente que, como diz o ditado, entra ano, sai ano, sempre a mesma coisa, sempre dívida, sempre situação, sempre o mesmo pecado, sempre a mesma circunstância, sempre os mesmos erros, sempre as mesmas falhas, não muda. Parece que é um disco riscado, como alguém já disse. Quem é responsável por isso? A pessoa.
Não é Deus não, é a pessoa. No que se diz respeito a que, ao invés dela tomar uma iniciativa para mudar aquela circunstância, ir até Deus e receber o milagre e ter da parte de Deus a resposta da sua oração, ela simplesmente tenta adequar. Ela tenta dar jeito. Antigamente nós dizíamos lá fora um ditado já bem antigo, que se dizia: desculpa de aleijado é a muleta. É aquela pessoa que ela passa a ser perita em arrumar desculpa. Não, está assim por causa de tal situação, mas é porque o bairro, é por causa da criação, não tem nada a ver. Tem a ver com a disposição que a pessoa tem a ver com a iniciativa que a pessoa toma. A Ana já estava adaptada àquela situação, ela sabia que ia passar por aquilo, mas em parte alguma diz que ela orou a Deus para mudar aquela situação. Até que, versículo 8 diz: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Assim, muitas das vezes, Deus, Ele faz perguntas semelhantes a nós, mas no que se diz respeito, querendo a nossa verdade, querendo a realidade da vida. Se não está feliz, não adianta disfarçar. Não tenha medo de, mas se eu falar isso, eu posso ser mal visto por Deus, eu posso ser mal interpretado. Se você não falar ou não, Ele está vendo. Ele está conhecendo o seu coração. É aquilo que eu já falei aqui de um cidadão que dizia que estava com Deus e caiu em adultério. E eu disse: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita realmente que Deus está contigo? Claro, pastor. Você sabe, você crê nisso? Creio. E aí eu fiz com ele um teatrinho na hora. Eu disse assim: então vamos fazer o seguinte, você teria coragem de ir, que seja para um motel, onde que você fosse, com outra mulher? Leva a sua, para poder conferir o desempenho sexual. Não, pastor, que é isso? Qual o problema? Não, você está louco? Então tá bom, então deixa a mulher em casa, leva seu irmão. Não, imagina, nunca. Leva teu pai. Não, também não. Então leva eu, eu vou com você, autoridade espiritual, eu vou fazer uma conferência do seu desempenho sexual. Não, pastor, como assim? Eu falei: irmão, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele contempla o bom e o mal. Se você estivesse na presença de Deus, bastaria você chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor sabe, eu não sei onde eu errei, não sei onde eu tropecei, mas o Senhor sabe o que eu sinto quando eu vejo essa fulaninha. O Senhor sabe o que passa na minha cabeça, o Senhor sabe o meu real desejo. Eu sei que é errado, mas eu não posso negar. Eu estou literalmente a ponto de pegá-la a qualquer hora. Responda para mim, irmão. Você já falou isso com Deus? Pastor, falar essas coisas com Deus, vê como é fariseu. Deus não via isso dentro do coração dele. Assim é o caso de Ana. Deus já sabia que ela estava irritada, que ela ficava chateada, que ela tal, mas a própria Ana nunca falou sério com Deus. Nunca realmente fez uma oração assim para mudar aquela história. Nunca realmente fez uma oração assim para transformar completamente aquela situação. Até que chegou o limite, chegou a gota d'água. O Eucana disse: o meu amor por você não é mais do que 10 filhos. Entenda bem, irmão, Deus nos ama, nos salvou lá na cruz do Calvário e nos quer ao lado dele completa e totalmente. Mas isso não quer dizer que Deus nos queira frustrado, que Deus nos queira chateado. Ele quer que eu e você e nós, e ele no caso, tenhamos comunhão, liberdade de falar a verdade, de falar o que pensa. Ontem eu conversava com uma das minhas filhas e falava sobre isso. Por que as pessoas erram tanto? Por que há tanta sem vergonha e safadeza no meio dos homens? Porque a maioria das pessoas preferem ser falsa, preferem esconder, preferem não ser verdadeiro com os seus sentimentos, com aquilo que pensam, com aquilo que acham, e acabam então quebrando a cara, destruindo a sua própria vida, destruindo a vida de outro. Agora com Deus é pior ainda, porque Deus analisa a intenção do coração. E no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 18, lá diz: se eu tão somente contemplar a iniquidade no meu coração, já não serão mais ouvidas as minhas orações. Ou seja, se no coração da pessoa ela contemplar alguma coisa que é iniquidade, contemplar ali quer dizer ficar pensando, ficar viajando na maionese, ficar ali se deliciando com aquele pensamento, deixar a imaginação correr solto. Contemplar é ver os detalhes, contemplar é estar perto. Isso é contemplar, prestar atenção nos detalhes e tal e tal. Quando a pessoa passa a viajar na maionese com aquilo que é iniquidade no coração dela, naquela hora a oração já é cortada.
Deus não consegue mais atender a oração daquela pessoa. Por isso a Ana é uma representação de muita gente hoje na igreja. Ela está na igreja não porque Deus me ama. Deus te ama, mas não faz nada por você. Deus te ama, mas não te socorre. Deus te ama, mas não faz milagre nenhum por você. Deus te ama e deixa você se afundar nas burrices, nos erros, nas cabeçadas. Que amor é esse, irmão? Quem quer um amor desse? Eu quero amor ativo, eu quero amor de obra. Amor de tapinha nas costas, os falsos aí fora faz também, irmão. Amor de tapinha nas costas, tem um monte de falso aí fora que sabe fazer isso. Querida, dia de aniversário, dia de festa, beijo, abraço. Olha, precisar, conta comigo. Está aqui meu telefone. Você sabe, você é amigão, hein? Você é do peito. Conversas, para e love. Se eu tratar Deus dessa mesma forma, eu vou ser igual a Ana. Eu posso até ter experiências por Deus, eu posso ver coisas assim maravilhosas da parte de Deus, mas isso não vai dizer, não vai ser o suficiente para realizar o meu desejo. Aquele amor que Eucana tinha por Ana não fazia ela ser mãe, não era o suficiente. Ele com certeza tinha intimidades com ela, ele com certeza tratava ela como uma rainha, mas não era o suficiente. Ela era uma pessoa frustrada. Assim você tem que entender: a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não acrescenta dores. Deus não quer um bando de frustrado na igreja que falou e vem na igreja e fica até chateado. Por quê? Porque na igreja ele vai ter aquele problema, vai ter aquela luta, vai tomar um puxão de orelha que seja do pastor, a coisa não vai ser como deveria, então é melhor nem vir. Ele vai ficar em casa. Que isso, pastor? Verdade, irmão. Deus não vai abençoar você. Deus não vai dar a você o que Ele gostaria de dar, porque você não está sendo verdadeiro com Ele. Você não está agindo com verdade diante dEle, principalmente. Então repare que a Bíblia não diz assim: todos os anos Ana era humilhada, maltratada, mas buscava a Deus para que Deus tirasse dela a vergonha. Não diz isso. Não diz que ela fazia isso, diz que ela chorava todo ano, diz que o Eucana todo ano oferecia sacrifício, mas não diz que a Ana buscava Deus todo ano para se ver livre daquela situação. Ela não tinha essa disposição. É o engano que muita gente tem: não, porque Deus me ama, porque Deus é por mim, quem será contra? Mas você não vê o amor de Deus atuando na vida daquela pessoa. Qual é o responsável? Ela mesma. É ela que é responsável do amor de Deus não agir em favor dela. E aí olha o que diz, versículo, o finalzinho, né? O versículo 8, ele diz: e por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmão, não queira substituir a coisa, não queira adaptar as bênçãos de Deus. Quantas são as pessoas que hoje são infelizes no casamento, mas lá atrás foi lhe dada a proposta de ter um casamento ideal, mas ela se apressou. Não estou ficando para titinha, vai esse mesmo. Pronto, lascou toda. É simples assim, irmão. Determinando tu algum negócio, você te afirme e a luz brilhará no teu caminho. Dá uma olhadinha ao seu redor. Se um dia você escolheu, eu me lembro da luta que eu enfrentei lá em Santo Amaro, numa palavra idiota que eu falei lá na cozinha, e eu creio que foi ali que o demônio segurou, e eu falei crendo mesmo. E nessa palavra a gente estava falando sobre a escolha da pessoa ideal, e ali eu abri a boca e falei: o difícil é descobrir qual que é a ideal, né? Porque afinal de contas, pronto, desgraçou minha vida. E detalhe, tinham 7, a minha esposa foi a 8ª, tinham 7, dessas 7, 6 delas, 3 são pastoras, 2 esposa de obreiro, e uma é tecladista na Renascer hoje. Na época ela era da Graça. Todas mulheres 100% de Deus, pessoas que serviam a Deus. A grande maioria delas, pelo menos 6 delas, eu sei que a gente era o líder dos jovens, elas falaram, eram virgens, nem experiências lá fora no mundo não tiveram, mulheres que qualquer homem gostaria de ter, aparência, inteligência. Mas o coração dizia: não, Deus, eu quero um casamento pleno, tem que ser tudo ou nada. Então eu fico solteiro, só dá jeito, só deu a sexualidade, só tira, só deu a capacidade afetiva, então só tira, ou tudo ou nada. E por quê? Porque já tinha experiências lá no mundo, né? Decepções, aquela coisa toda. Então mais do que nunca agora com Deus não podia errar. E detalhe, casamento para nós cristãos tem que ser visto de uma única ótica, é um só. Infelizmente, irmão, tem estudos feitos por aí de que o nível de cristãos que se separam está quase igual
em alguns estados, em alguns países, o nível de crente que se separa está maior do que o dos incrédulos. Como é que pode? O camarada casa, segundo a aliança que Deus fez, um só homem, uma só mulher, uma só carne, até que a morte separe, mas agora não está mais me amando, ele não me trata mais como eu gostaria, eu mereço ser feliz. Larga e pega outro. A gente vê aqui no Brasil, aconteceu alguns fatos com pessoa de expressão na televisão, de nome público, que largou a esposa simplesmente e arrumou outra, fugiu com a secretária, coisa assim absurda. E por que isso aconteceu? Porque lá atrás, no casamento, na vida em que levava, a frustração tomava conta. Mas por outro lado, falar com Deus, rasgar o verbo com Deus e dizer: Deus, olha, é assim que funciona, é isso que eu quero, é isso que eu penso, é isso que eu desejo da sua parte, ninguém fazia. E aí olha o que aconteceu, diz aqui que a Ana estava lá, tal, e aí ela finalmente acordou para a vida. Versículo 9, então Ana se levantou depois de comerem e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto de um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Finalmente a ficha caiu. Ela estava com amargura de alma, já não aguentava mais, a vida já lhe era amarga. Então imagine você como é que ela reagia quando Eucana fazia um carinho nela. Ele a amava muito, mas ela não era feliz, ela não era completa. Duvido que ela ficava cheia de radiação, ficava toda irradiante, como diz, quando o marido dava um beijo nela ou fazia algum carinho nela. Ela não era feliz, ela não era plena. Assim Deus, irmão, não quer que eu seja falso, fingido em qualquer lugar. Se Ele está num lugar que você não está feliz, seja no trabalho, seja numa situação, num relacionamento. Se você crê em Deus, você vai orar para Deus reverter a situação, não para arrumar outra mulher ou outro marido. Mas no que se diz respeito ao dia a dia, seja no trabalho, seja na profissão, seja no esporte em que está, na vida em que leva, não está feliz, é hora de orar. É simplesmente apresentar a Deus sua alma cheia de amargura e de chateação e ser verdadeiramente certo. Olha, Deus, é assim, este é o meu propósito de vida, esse é o meu ideal de vida, e não aceitar nada que seja fora disso. Não pode aceitar. Um dia eu conversei com uma, ela disse assim: pastor, eu estou orando aí com uma pessoa, tem quase tudo que eu pedi a Deus, falta algumas coisas. Eu falei: quais são as coisas? E quando ela falou, eu falei: são as principais. São as principais. Como é que você é idiota assim? Falei desse jeito. Eu já falo mesmo, você sabe disso. Como é que você é idiota assim, filho? As principais faltam. Como é que você vai crescer na vida? Como é que você vai se realizar? Você está agora passando aí um momento de necessidade, sei lá qual o momento que você está passando, e acha que a vida se resume nisso? Não é assim não, filho. E aí, é o caso de alguns, e principalmente jovem. O jovem, aquele que tem a cabecinha mais infantil, ele pensa no momento. A pessoa um pouco mais madura, ela pensa num tempo e não no momento. No momento eu posso estar querendo, no momento eu posso estar irado, dar um tiro na cara de alguém, mas e o tempo que eu vou ficar preso? E o tempo que eu vou perder na cadeia? E o meu nome que vai para o saco, eu vou ser considerado criminoso o resto da vida, ex-presidiário. Se o camarada pensasse nisso tudo, ele simplesmente guardaria a arma e ia embora. Mas muitas são as pessoas que cometem erros, porque são pessoas que pensam no momento. Eu quero, eu estou afim, eu vou falar, eu estou com vontade, eu vou fazer, eu acho que é bonitinho, eu vou casar. Não é assim não, querido. Isso em relação a filhos, em relação ao futuro, em relação a tudo na vida. Deus não quer que eu e nem você vá até Ele, aliás, viva diante dEle com amargura, com fingimento. Está doido para chutar o pau da barraca, mas disfarça aquele sorrisão amarelo. Não, graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Estou frustrado, estou chateado, Jesus. Estou magoado com tal situação, estou realmente triste com tal circunstância. Não tenho motivo para rir, Jesus. Só me perdoe, mas eu não tenho motivo para rir. E repare, foi aí que a coisa mudou. Versículo 10, E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O choro aqui é até acabar, não tem mais o que se
chorar. E aí diz: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente, essa é a palavra que eu quero que você preste atenção, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esta é a característica que Deus gostaria que eu tivesse e você tivesse. Chegar diante dele com determinação, com ousadia. Deus, olha, eu estou precisando disso, isso, aquilo, outro. Veja que ela deixou claro que ela queria um homem. Não era apenas um filho. Não podia ser mulher, tinha que ser homem. Ela queria homem. É homem, só vai me dar um homem. E olha, este homem eu vou consagrá-lo à sua casa, e não se passará navalha na cabeça dele, que era uma característica de que era nazireu. Antes mesmo de nascer, o Samuel já nasceu consagrado a servir a Deus. Tinha um cabelo comprido, como o caso de Sansão, que todo nazireu não podia cortar o cabelo. Tudo isso porque alguém resolveu deixar de ser falso. Alguém resolveu deixar de ser fingido. Alguém resolveu deixar de tapar o sol com a peneira. Querido, não está feliz, não está como deveria, vai a Deus. Vai a Deus em oração. Se necessário for, chore amargamente e abundantemente, até Deus secar as suas lágrimas. Se não for dessa maneira, você vive uma vida aquém. Você não vive a vida como gostaria. Você não tem o melhor da parte de Deus. E aí, diz aí, versículo 12: e sucedeu que, perseverando ela em orar, o Senhor fez atenção à sua boca. E, enquanto Ana orava no seu coração e falava, e só lhe movia os lábios, porém não ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. O Eli olhou de longe e falou: aquela mulher chapou a cara de cachaça e está aqui agora bêbada uma hora dessa. Irmão, quando você chega ao ponto de acabar as palavras, aí a resposta vem. Enquanto você tiver o que falar, Deus não pode falar. Isso é se esvaziar. Isso é entrar na presença de Deus e se esvaziar. E chegar ao limite, ao fundo do poço. Você sabe que tem gente que parece aterro sanitário. Você sabe como funciona aterro sanitário? Aterro sanitário funciona assim: pega-se um grande campo, e aí então se coloca um X tonelada de lixo. Diariamente os caminhões de lixo vão lá e despeja o lixo ali. Aí vem então tratores, terraplanagem e tal, tratores de terraplanagem, eles vêm e colocam aquele lixo num certo nível e vão nivelando. Um dado momento, eu não sei quanto tempo isso leva, um dado momento, eles param de nivelar o lixo, e aí eles pegam terra e jogam em cima daquele lixo ali, e fecha todo aquele lixão com terra. Quem olha aquela terra nem imagina que embaixo está cheio de lixo. Aí chega um outro tempo, eles começam a colocar lixo de novo. E aí mais uma vez, depois de um tempo, vem lá uma camada de terra e cobre aquele monte de lixo. E aí então vem mais lixo em cima. E aí chega um tempo em que vai ter que colocar uma nova camada de lixo. E assim vai. Tem lixão por aí afora no mundo que tem 30 metros de profundidade. Você tem ideia? 30 metros. É como aqui, cata aqui 1 metro de lixo, 1 metro de terra, 1 metro de lixo, 1 metro de terra. Facinho ia chegar lá a 7 metros de altura. Tem gente que a vida é assim. A vida dele é cheia de lixo. Aí, em vez dele tirar a sujeira, ele joga a terra em cima e começa a meter lixo de novo. Aí está cansado, não aguenta mais. Aí outra camada de terra e mais lixo. Uma hora explode, filho. Uma hora nem Deus pode salvar essa pessoa. Então por isso que os limpos de coração verão a Deus. Aqueles que não admitem viver uma vida contrária ao que diz a Bíblia. Aqueles que não admitem ser menos do que a Bíblia diz que ele é. Estes são aqueles a quem Deus ouve. E usa o profeta aqui, o sacerdote, para dar a bênção. Versículo 14. E ela lhe disse... E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Ana, porém, respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenha, pois, a tua serva
por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Olha aí, multidão de cuidados, que quer dizer necessidades, e a multidão de desgostos. Imagine como é que estava o coração dela. Imagine quanto lixo tinha dentro da Ana. Imagine quantas lembranças de briga, de ofensas, de palavras que se ouviu, situações que aconteceu dentro do coração dessa mulher. Mas poderia ser evitado. Bastava somente ela entender que não era assim que ela deveria viver. Bastava somente os outros anos anteriores, antes de acumular esse monte de amargura e de cuidados, ela poderia ter falado com Deus antes. Ela poderia ter tido uma atitude de não ser falsa ou fingir-se feliz antes, mas deixou chegar no extremo. A tal ponto que falou, perdeu até as forças, saiu até a voz não tinha mais voz, e ela então só mexia a boca, tamanha a amargura que existia dentro daquele coração. E assim tem muita gente na igreja, amargurado. Ele finge ser de Jesus, ele finge ser amado por Deus, ele finge que ele é de Deus, ele finge que ele é de Jesus, ele finge que Deus é com ele, e ele finge que está tudo bem. Querido, não viva mais essa vida. Como alguém já disse, tira a máscara. Seja verdadeiro com Deus, principalmente. Seja você capaz, se necessário for, chorar amargamente. O que importa é que a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas fica aí disfarçando. Fica aí sorrisão amarelo para ver o que você vai fazer na vida. O que você terá na vida. Essa é a regra, irmão. É assim que tem que ser. Agora eu vou direto para o versículo 17. Ele diz assim: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que te pedisse, sua petição que lhe pediste. E ela lhe disse: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Como é que eu sei que você recebeu resposta de oração? Seu semblante, sua face denuncia, seu semblante muda. Toda pessoa que tem um encontro com Deus e que se limpa o suficiente, que alcança aquilo que busca da parte de Deus, no semblante você percebe. Você bate o olho, você vê, o semblante da pessoa muda. E assim tem tanta gente com semblante de falso, de fingido, de inconfiável, de frágil. Mas por que isso ainda acontece? Porque essa pessoa ainda tem essa síndrome de Ana. Ela não busca Deus. Ela até fala para todos: não, porque Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Amor é cuidado, amor é ação. Eu quero o amor de Deus atuando em meu favor. Eu quero o amor de Deus respondendo as minhas orações. Eu quero o amor de Deus me transformando, me transfigurando cada vez mais parecido com Ele. Eu quero o amor de Deus fazendo aquilo por mim no qual não posso fazer. Olha o detalhe, quando você realmente ouve a oração. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana e a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Veja que a pessoa, quando recebe a oração, a resposta em oração, ela logo passa para a ação. Enquanto a pessoa não age, além do semblante dela não ter mudado, porque não houve a resposta que deveria, ela ainda não consegue ter ação. A fé exige obra, fé sem obra é morta. A Ana realmente recebeu ali, porque ela se esvaziou de verdade diante de Deus, e aí Deus então simplesmente deu a ela convicção. Ela foi para casa. A gente sabe, né? Quem é casado aqui sabe disso. Um dos maiores prazeres que Deus instituiu para o homem, o maior de todos, é o prazer da relação íntima, principalmente a realização do casal ali naquele momento santo. Foi Deus quem criou, é uma bênção. Mas imagino que essa relação aqui que a Ana teve com o Eucana foi a melhor de todas. As outras ela até podia sentir prazer e de repente e tal, mas no entanto a frustração estava no coração. Eu não vou engravidar, eu não vou conseguir ser mãe de novo. A Ana certamente viveu desamparada, entristecida, amargurada durante muitas vezes, mas essa relação, imagino que foi a relação da vida dela. Imagino que foi aquele momento ápice da vida dela.
E ela então encontrou ali a bênção. Ontem eu estava lendo sobre a situação de Davi, tanto o pecado como a reconciliação. E a Bíblia diz que quando a criança morreu, Davi jejuou 7 dias pela criança. Mas quando a criança morreu, ele se levantou, ele tomou banho, ele se ungiu. Depois então ele adorou o Senhor e depois ele foi comer. E ninguém entendeu, falou, como é que pode? A criança estava morrendo, ele estava morrendo junto. Agora, aí ele disse, a criança está morta, não posso fazer mais nada. Aí logo em seguida diz que Davi foi consolar Betsaba. E aí está assim, e Davi foi consolar sua mulher Betsaba, e ela concebeu. O camarada acabou de enterrar o filho, acabou de descer lá o caixão do neném, foi lá, tomou banho, se preparou, tal, fez lá uma refeição, e literalmente diz lá que ele foi consolar Betsaba. E naquele consolo virou uma relação sexual, engravidou, nasceu o Salomão. É assim que Deus quer me amar, irmão. Amar com tapinha nas costas, me amar me deixando comer um câncer dentro do meu corpo, me amar me deixando lascado numa dívida, me deixando lascado sempre sendo traído, humilhado, maltratado. Que amor é esse, irmão? Quem quer isso? Não foi esse amor que ele propôs para nós, não. Mas a Ana entendeu. A regra que eu pedi para você guardar a palavra foi o que ela falou lá no início, versículo 11. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares. Deus é benigno e Deus se atenta para a necessidade de cada um dos seus filhos. Mas enquanto você quiser ser como Ana, disfarçar a vida, querer compensar, está ruim aqui, mas está bom ali, não está como eu gostaria, mas fazer o quê? Você nunca vai ter nada de Deus plenamente. E se você ler a história da Ana, ela teve 7 filhos, não foi só, ela cumpriu o voto, deu o filho que ela assim prometeu, e aí então Deus fez a obra. Agora eu vou falar do canto de Ana para a gente fazer oração. Agora é o capítulo 2. Eu ia fazer ao contrário, mas Deus dirige aqui. Versículo 1 do capítulo 2. Orou Ana ao Senhor. Então aqui ela já estava agradecendo. Então Ana orou ao Senhor e disse, meu coração exulta no Senhor, e o meu poder é exaltado sobre o Senhor, ou no Senhor, depende da tradução, e a minha boca se dilatou contra os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Quando Deus ouve a sua oração, a primeira coisa que você percebe, Ele diz, meu coração se exulta no Senhor. Essa exultação no Senhor, duvido que a Ana tinha antes de engravidar. Eu duvido que ela tinha essa exaltação dentro dela. Eu exulto no Senhor, estou feliz demais que o Senhor me deixou ser estéril, estou muito feliz que a Penina está aqui me ofendendo, me maltratando. Com certeza não. Mas a partir do momento que ela recebeu a bênção, ela passou a exultar o Senhor no coração. Segunda característica, o meu poder está exaltado no Senhor. Isso quer dizer o quê? A pessoa sente aquele poder, aquela atuação da parte de Deus no Senhor. Ela entende que Deus lhe deu o poder, lhe deu a honra, lhe deu a vitória sobre aquele problema. Terceira característica, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Em outras palavras, a pessoa passa a ser ousada contra Satanás e os seus demônios. Ela passa a bater de frente com o diabo com muita disposição, muita ousadia. E não só o diabo, mas os inimigos aqui pode ser um problema, pode ser uma limitação, uma dificuldade. Ela passa a ter aquela força, aquela coragem contra o mal. Tudo isso porque essa pessoa agora verdadeiramente foi abençoada. Esta é a regra. E aí ele conclui dizendo aí, finalzinho do versículo 1. Portanto, me alegro na tua salvação. Além de a pessoa ser ousada contra o mal, ela se alegra na salvação, ela é exultada no poder de Deus e ela exulta a Deus no coração. Irmão, Deus não precisa de um bando de falsos ficar rindo para Ele. Não, por que você está rindo, irmão? Não, porque tem que me alegrar na presença do Senhor. Todo lascado, todo cheio de doença, todo ferrado, cheio de dívida, todo amaldiçoado. Como que você acha que Deus quer isso para nós, irmão? Não, Ele quer que você sorria de verdade, Ele quer que você exulte Ele no coração. Mas a falta de sinceridade impede Deus de ser Deus na sua vida, impede Deus de agir. O Davi ouviu da parte do profeta, te dei isso tudo, e se fosse muito, bastava pedir.
Para que maldade é essa? Matou a mulher, matou o Urias e para ficar com a mulher dele? Para que isso? Era só pedir, eu te dava mais. Podia ter dado a mulher que você quisesse, Davi. Então Satanás de vez em quando começa a colocar isso na cabeça da pessoa. Ele tira a visão que a pessoa tem que ter da benignidade do Senhor. Deus é benigno. Deus quer fazer o bem para cada um de nós. Eu não sei qual é a sua razão de amargura, eu sei as minhas, você sabe as suas, e cada um é que sabe aonde é que cala aperta, como diz o ditado. Mas uma coisa é certa, esse Deus que ouviu Ana, Ele quer te ouvir, Ele quer me ouvir, Ele quer fazer por nós o que fez por ela. Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora crendo nesta verdade. Não nos deixe mais cair em tentação. O Davi fala no Salmo 119 que ele não usava de velhacaria, ele não tinha sobre si aquilo que era enganoso, ele era verdadeiro, na boca dele não havia engano diante de ti, e é isso exatamente que fez ele se arrepender lá no Salmo 51 e no Salmos 32, ele não disfarçou, ele não se enganou diante de ti. Pai, quantos de nós estávamos como Ana, quando se dava uma missão espiritual, ou até vir à igreja, o coração não exulta, o coração não pula de alegria, porque há frustração, já se sabe dos problemas, já se sabe das lutas, já se sabe das batalhas, mas o pior de tudo, Deus, é que nós não falamos contigo. Murmuração certamente é algo que o Senhor não agrada, mas aqui não é o caso de murmurar, aqui é o caso que a Ana ficou guardando amargura no coração, ela ficou guardando necessidades no coração durante tantos anos. Poderia ter sido mãe antes, poderia ter evitado tantas dores e feridas, e se assim é o caso daqueles que aqui estão, ou desse que acompanha essa programação, que o Senhor então tenha misericórdia, e que o Senhor faça conforme está escrito aqui, que o Senhor atente benignamente para a sua serva. Hoje nós não só somos servos, mas somos filhos do Senhor, e que a sua benignidade entre em ação agora, e que o Senhor então faça a obra, que o Senhor mude essa história, que o Senhor mude essa história, que essa pessoa possa então mudar e mostrar no semblante, ela mostra, meu Deus, um semblante de alguém confiante, alguém que realmente tem um pai, alguém que tem alguém que ele se importa com ele, alguém que conhece o Criador dos céus e da terra, alguém que sabe aquele que é verdadeiro e é pastor, e pastor não deixa nada nos faltar, está escrito, ele nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, ele nos dá tudo o que precisamos. Então por essa razão, Pai, de hoje em diante, estas mentiras, esses enganos, essas situações de protelação, ficar protelando situações, sentimentos, circunstância, está agora, meu Deus, destruído completamente, em nome do Senhor. Pai, se essa pessoa orar à altura, o Senhor dará a ela essa exultação no coração, conforme diz aqui, o Senhor dará a ela exultação no coração, o Senhor dará a ela a ousadia contra os inimigos, o Senhor dará a ela a alegria da tua salvação, o Senhor verdadeiramente exaltará o poder dessa pessoa, e todos saberão que ela é conhecida como chamado pelo nome do Senhor. Pai, eu uso agora o seu poder e autoridade, e eu vou contra você, Satanás, que segura, você que amarra, você que detém as bênçãos dessa pessoa, porque ela é religiosa, ela não consegue entender o quanto Deus a ama, ela não consegue entender o quanto Deus é benigno. Então eu estou quebrando o seu poder agora, que as suas mentiras, as suas escamas caiam completamente, e que a bênção do Senhor que enriquece venha sobre a vida dessa pessoa, a tal ponto que mude o seu semblante, a tal ponto que o seu coração seja exultado no Senhor, a tal ponto que ela largue a sua boca, ou dilate a boca contra os inimigos, seja ousada na guerra espiritual, que ela seja também, meu Pai, capaz de viver a alegria do Senhor, e que ela possa ver o poder do Senhor exaltado sobre a vida dela, dignificado sobre a vida dela, isso em nome do Senhor. É assim que eu oro, Pai, eu creio na tua palavra, eu creio, meu Deus, aquilo que o Senhor falou conosco, e não vamos mais esconder nada, não vamos mais deixar nada debaixo do tapete, como diz, mas tudo estará diante de ti, tudo será para a tua glória, e isso em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Pois bem, irmãos, que você então entenda essa palavra e que você a pratique no seu dia a dia. Essa oração é uma oração que exige um pouco mais de tempo e de disposição.
Nós vamos orar um pouco mais daqui a pouco, mas você que está aí na live, eu vou já falar com você aqui sobre a nossa necessidade da continuidade da sua fidelidade, seu dízimo, sua oferta, e que você entregue sempre o seu melhor, que você dê a Deus a sua fidelidade. Se for o caso de oferta ou de dízimo, aqui atrás tem as contas da igreja, e você pode escolher uma delas, fazer uma transferência eletrônica, e depois mande para nós o comprovante, e Deus vai abençoar você e sua casa em nome de Jesus. E fica aí o recado, meu querido: não se dê por feliz, não faça acordo com aquilo que Deus não pediu para você. Seja verdadeiro, seja como Ana. Talvez você esteja em casa impedido por uma situação e você diz: eu tanto queria ir na igreja. Mas por outro lado, se você parar para pensar em outros lugares que você quis ir, você então foi, mesmo em momentos de pandemia, em momentos de dificuldade. Então querer é que faz a grande diferença. Então fica aí o recado. Hoje, quarta-feira, estamos aqui falando da família. Sexta-feira, libertação contra todo mal. A oração no dia de hoje, oramos em favor da aliança do amor de Deus, e você então pode continuar fazendo essa campanha. Quarta-feira está aqui essa aliança como essa, você então coloca para representar que você está aliançado com Deus, e essa campanha vai até dia 29 de dezembro, e Deus então vai abençoar você e toda a sua família, baseado nas 9 características do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Então fique com Cristo, continue crendo que Deus é benigno e quer atentar para a sua oração. Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.